Meu Senhor, fala comigo através da tua palavra, ilumina o nosso entendimento e nos dá discernimento para entendermos a tua palavra, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus, e quem crê diga amém e graças a Deus. Amém. Amém? Nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo. Nós temos falado ao longo dessas semanas a respeito da armadura de Deus. Nós já falamos sobre cada peça dessa armadura, o que significa e como aplicar elas na nossa vida. E hoje eu quero falar com você sobre a força do Espírito Santo. A força do Espírito Santo, a força que vem do Espírito Santo para a nossa vida. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38. Abra aí, por favor. 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 38. Diz assim: E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Quando Davi ele se dispôs a enfrentar Golias, Davi não o fez por uma questão de vaidade pessoal. Davi, ele não o desafiou porque ele tinha condições para isso. Ele não estava olhando para sua capacidade física, até porque se há uma coisa que nós conhecemos bem, é as nossas limitações, sim ou não? Nós sabemos das nossas limitações, e Davi conhecia as suas. Davi não era soldado, Davi não era um guerreiro, Davi não era uma pessoa experiente em batalhas, mas Davi ele tinha uma certeza dentro dele, a certeza de que o Espírito Santo era com ele. Ele talvez não estivesse usando uma armadura física, mas ele tinha a armadura de Deus, que era o Espírito Santo, que é quem o guardava, quem o protegia. Então, quando ele enfrenta Golias, ele não enfrenta com a força humana dele, mas ele o enfrenta com a força do Espírito Santo que havia dentro dele. Existem situações que você passa, problemas que você enfrenta, lutas que você vai enfrentar, que sozinho você não vai conseguir. São batalhas que são maiores do que você. Se você olhar do ponto de vista humano, você vai perceber que você não tem capacidade nem para enfrentar aquilo. Mas quando o Espírito Santo está dentro de você, quando você recebe esse poder, que é o poder do Espírito Santo, é Ele que te dá força.
é Ele que te encoraja, é Ele que te instrui, é Ele que lhe dá a direção, é Ele que te dá toda a estratégia para você vencer as suas guerras. E quando nós falamos de vencer as guerras, não é só os problemas que você tem do lado de fora, as lutas que você passa no cotidiano, mas o Espírito Santo é quem nos dá força também para vencer a maior de todas as batalhas. Você sabe qual é? Por incrível que pareça, não é a batalha contra o diabo, contra o mal. O que talvez muitos responderiam. Mas a maior batalha que nós enfrentamos é a batalha contra nós mesmos. É a batalha do eu. Você vê que o nosso eu grita, a nossa carne grita, a nossa carne quer ser satisfeita. A nossa carne, ela grita, ela implora para ser satisfeita. A nossa maior luta é contra nós mesmos. É contra os nossos próprios sentimentos, nossos desejos, nossas emoções, que muitas vezes elas não estão alinhadas à vontade de Deus. Não estão. Muitas vezes não queremos perdoar, mesmo sabendo que temos que perdoar é a coisa certa. Muitas vezes julgamos, mesmo sabendo que isso não agrada a Deus. Às vezes passamos por situações que nos obriga, pela circunstância, a ter uma postura que nós sabemos que não agrada a quem? A Deus. Como Abraão, por exemplo, que temendo ser morto por causa da sua esposa, pois estava numa terra que não era dele, e temendo que os inimigos o matassem por conta da sua esposa e a tomasse por esposa, ele mentiu dizendo que era sua irmã. Então, às vezes, nós passamos por situações que a nossa carne grita. Situações que o medo, ele fala mais forte. E se nós não tivermos o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, para nos sustentar, para nos manter de pé, nós não aguentamos. E ter o Espírito Santo não é uma questão opcional, mas obrigatória. A maioria das pessoas, elas, quando entram na igreja, quando estão aqui, elas entram num processo. E esse processo, nós não somos dono dele. Nós não sabemos como vai suceder. Tão pouco tempo desse processo. Por exemplo, quanto tempo leva para uma pessoa se libertar? Seja dos demônios, seja de si mesma, dos seus pecados. Quanto tempo leva? Eu não sei. Para uns leva menos, para outros leva mais tempo. A pessoa se converter, se batizar nas águas, quanto tempo leva? Eu não sei. Eu sei que é um processo, mas eu não sei. Tem pessoas que chegaram à igreja e ouviram uma palavra, e foi o suficiente para ela tomar a decisão de entregar a vida dela para Jesus,
romper com o pecado, abandonar tudo e se entregar para Ele, se convertendo, se batizando nas águas. Quanto tempo leva para uma pessoa se converter, se entregar? Não sei. Umas demoraram uma semana, meses, outras anos. Algumas se entregaram no primeiro dia, como Zaqueu, que por meio de uma pregação de Jesus, porque ele queria conhecê-lo, e Jesus se hospedou em sua casa, e ele toma a decisão dizendo: Senhor, eu resolvo hoje, decido hoje, dar metade dos meus bens aos pobres. E se alguma pessoa eu fraudei, eu roubei, porque ele era injusto, desonesto, coletor de impostos, ele diz: eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Uma pregação, uma visita de Jesus foi o suficiente. Agora, pessoas que demoram mais para se entregar, demoram mais para tomar uma decisão. Quanto tempo leva para uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo? Também não sei. Não sei. Porque depende da entrega da pessoa. Depende de Deus. Mas o que eu quero que você entenda é que o processo, ele tem que se concluir, ele tem que seguir. O que acontece é que muitas pessoas, elas chegam cheias de problemas, como eu, como você, como nós chegamos. Pessoas que chegam doentes, pessoas que chegam deprimidas, pessoas que chegam com depressão, pessoas que chegam com problemas no casamento, pessoas que chegam endividadas. E essas pessoas, elas recebem o poder de Deus na sua vida. São curadas de enfermidades, são libertas dos demônios. São pessoas que elas veem milagres. Só que o que acontece? No processo, elas não avançam, elas param por aqui. Já estou curada, já resolvi o meu problema, já resolvi as minhas dores. Então elas param por aqui. No processo, elas não seguem adiante, elas não concluem o processo, elas param no início, elas se acomodam com a ideia de que agora os seus problemas, as suas dores estão, por hora, temporariamente resolvidas. Então elas ficam satisfeitas com a cura, com o milagre, com uma porta que se abriu, com a solução de um problema, e elas não passam para o próximo passo no processo, que é se entregar a Jesus, que é se converter, que é mudar de direção, que é deixar a vida velha, deixar os velhos hábitos, deixar a vida de pecados, se batizar nas águas, aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da vida delas. Agora, há aqueles que chegam nessa etapa, se batizam nas águas, se convertem, deixam as coisas erradas, mudam os seus caminhos, só que também param por aqui. Por quê? Porque não tem a ideia da importância de ter o Espírito Santo, de ter essa armadura de Deus vestindo ela, de ter a presença de Deus com ela. Você vê que tem pessoas que, para ela ter ou não ter o Espírito Santo,
Não é um problema desde que as coisas para ela estejam dando certo, está funcionando, está caminhando. Só que ter o Espírito Santo é a garantia, é o selo de que nós somos dele. É a garantia. Por exemplo, quando nós falamos de selo, você sabe que uma carta que é selada, aquela carta selada, ela não pode ser violada. Aquela carta selada, ela, na verdade, revela quem é o dono daquela carta. Ela revela quem é o remetente daquela carta. A carta selada, ela tem um selo, ela tem a marca é a identidade. E o Espírito Santo é a marca, o Espírito Santo é o selo, o Espírito Santo é quem nos marca como a propriedade exclusiva dele. O Espírito Santo em nós é a garantia, é o selo de Deus. Assim como um produto não tem um selo de validade, aquele produto não tem um selo de qualidade, aquele produto é selado. Assim são aqueles que recebem o Espírito Santo. Eles se tornam propriedades de Deus, eles se tornam uma exclusividade de Deus. É uma forma de dizer assim: esses daqui são meus. Tem pessoas que carregam o selo também do diabo. Tem pessoas que carregam a marca do diabo. Tem. E nós temos que carregar essa marca, esse selo. E esse selo é o Espírito Santo. A Bíblia aqui em Efésios, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, quer dizer, a garantia da nossa herança, nossa salvação, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então o Espírito Santo é o selo, é o penhor, é a garantia. Aí alguém me disse assim: mas pastor, uma pessoa para ser salva precisa necessariamente ter o Espírito Santo? Quer dizer que as pessoas que não têm o Espírito Santo não podem ser salvas? Não, não é isso que significa. Porque, entenda, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando uma pessoa se entrega, se batiza, se converte, se entrega, aceita Jesus, o Espírito Santo, ele já está do lado dela. Porque quem nos convence do pecado? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando a pessoa ela é convencida de que está pecando, e ela reconhece a sua condição, e ela decide se batizar, ela se arrepende, ela se entrega, o Espírito Santo já está aqui. O Espírito Santo já está agindo, já está trabalhando. Essa pessoa, ela pode ser salva, mesmo não tendo o Espírito. Não é que ela não tem o Espírito Santo, ela não está cheia do Espírito Santo.
O Espírito Santo não está dentro dela. Mas essa pessoa pode ser salva? Sim. Ela aceitou Jesus. Ela se arrependeu dos seus pecados. Agora, qual a implicação em não ser cheio do Espírito Santo? Qual é a implicação de não ser cheio do Espírito Santo? Alguns dizem assim: mas o ladrão na cruz, ele aceitou Jesus, e Jesus disse a ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Mas o que aconteceu com ele logo em seguida? Ele morreu. Então o Espírito Santo, ele é a garantia. O Espírito Santo, ele nos ensina. O Espírito Santo é o que nos ajuda, é o que nos orienta na nossa vida cotidiana, na nossa caminhada com Deus. Porque você aceitou Jesus, mas você não vai morrer logo em seguida. Você vai viver nesse mundo. E viver nesse mundo sem o Espírito Santo é perdição, você vai se perder. Porque se o Espírito Santo não te encher, se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai ter forças para suportar as tentações, o pecado, as investidas do diabo, as lutas, os problemas, as perseguições. Porque se com o Espírito Santo já é uma guerra, imagina sem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é opcional. O Espírito Santo é essencial, é indispensável. Todas as pessoas que querem caminhar com Jesus, as pessoas que querem chegar até o fim, as pessoas que querem ser destinadas à salvação, porque nós não estamos nem perdidos e nem salvos, nós estamos caminhando ou para a perdição ou caminhando para a salvação. Ninguém pode dizer enquanto estiver vivo que está salvo ou está perdido. Você está caminhando para a perdição. Porque uma pessoa pode estar caminhando para a perdição, ouvir uma palavra, o Espírito Santo convencê-la e ela dar meia volta, mudar os seus caminhos e começar a andar com Deus. E segundo a Bíblia, se ela fizer isso, Deus não vai se lembrar de nada do que ela fez de errado. Ela está perdoada. A mesma coisa acontece com aquela pessoa que está caminhando rumo à salvação e de repente, num desvario, ela vira a cabeça: não quero mais saber de Deus, não quero, vou viver a minha vida, vou curtir a minha vida, vou viver os meus prazeres. A Bíblia diz também que Deus não vai se lembrar de toda a justiça que ela praticou durante todo o tempo, mas ela cometeu pecado, e somente aquilo será lembrado. Então, o Espírito Santo é Ele que nos ajuda nessa caminhada a irmos até o fim. É como uma carta selada, ela chega no seu destino. Ela está endereçada, ela está selada, ela não pode ser violada. Essa carta tem o selo do Espírito Santo, a marca do Espírito Santo. A pessoa tem um selo, tem a marca do Espírito Santo nela. O Espírito Santo está guiando, está conduzindo ela no destino, que é a nossa salvação. Então o Espírito Santo não é uma opção. O Espírito Santo é uma necessidade. A necessidade que todos nós temos. A Bíblia também nos ensina que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não
tem o Espírito de Cristo, repita comigo, esse tal não é dele. Ou seja, a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela vai ter dificuldades para andar no Espírito. Ela vai ter dificuldades, uma pessoa que não tem o Espírito Santo. A probabilidade dela andar na carne, fazer a vontade da carne, satisfazer a carne, é grande, porque ela não tem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem que ser o alvo da sua busca. Você não pode parar no meio do processo. Já estou curado. Minha vida financeira já está estabilizada. Meu casamento está abençoado. Minha família está bem. A minha vida está progredindo. Já me batizei nas águas. Já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Está tudo certo? Não. Não se acomode com a ideia de você não ser batizado com o Espírito Santo. Quando eu ouvi essa palavra aqui, lá atrás, essa palavra ficou na minha cabeça. E eu falei para Deus, meu Deus, eu quero ter o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo mesmo de verdade. Porque há muitas pessoas que acreditam que são batizadas com o Espírito Santo e não são. E ser batizado com o Espírito Santo não é ficar cantarolando, falando em língua dos anjos, igual você vê um monte de pessoas aí falando. Não é isso não. Ser batizado com o Espírito Santo não é isso. Ser batizado com o Espírito Santo não é ficar saltando, rodopiando, correndo, pulando, não. Ser batizado com o Espírito Santo mesmo, de verdade. O Espírito Santo, o Espírito de Deus dentro de você. Não é uma emoção, não é uma empolgação, não é uma emoção, um sentimento bom. Não. Mas é você ter a presença do Espírito Santo em você. É o Espírito de Deus testificar com o teu espírito que você é dele, propriedade dele. É você manifestar na sua vida os frutos do Espírito Santo, porque a árvore é reconhecida pelos seus frutos. As evidências do Espírito Santo em uma pessoa não é o falar em línguas, porque até uma pessoa endemoniada fala em línguas. Mas é a pessoa manifestar o caráter de Deus, os frutos do Espírito Santo. É ela manifestar os frutos do Espírito Santo nela. Então você deve buscar o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. E nós só recebemos aquilo que nós pedimos. Você tem que pedir o Espírito Santo. Mas é pedir com uma força maior, uma força muito maior do que a que você usa para pedir a cura de uma doença, para pedir uma solução de um problema que você está enfrentando. É você buscar, é você pedir mesmo, Espírito Santo, eu preciso do Senhor, eu quero ter o Senhor dentro de mim. E o Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é um vulto, o Espírito Santo não é uma fumaça, o Espírito Santo não é uma energia flutuante, não. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo tem consciência, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo ouve, o Espírito Santo é uma pessoa, ele quer te ouvir, ele quer que você fale com ele. Espírito Santo, mora em mim, Espírito Santo me encha, Espírito Santo me dirija, Espírito Santo mata a minha carne, Espírito Santo me molda, Espírito Santo me ensina a te agradar, Espírito Santo me ensina
ensina a te servir, me ensina a te adorar. Espírito Santo, me dá discernimento da palavra. Você pede, você fala com o Espírito Santo, porque ele tem consciência, ele tem ouvido, ele tem boca. O Espírito Santo é uma pessoa, e como ele é uma pessoa, ele quer ser agradado, ele quer ser adorado, ele não quer ser desprezado, não, ele não quer ser. Agora, pastor, uma pessoa batizada com o Espírito Santo, uma pessoa selada com o Espírito Santo, essa pessoa, ela pode se perder, ela pode tropeçar, ela pode se não vigiar. Como muitas pessoas que um dia tiveram uma experiência com o Espírito Santo e hoje estão longe dele. Porque o Espírito Santo não é uma vez recebi o Espírito Santo, acabou. Não, o processo continua e vai até o fim da nossa vida. Porque se você começa a entristecer o Espírito Santo sai de você. Amém? A Bíblia diz aqui assim, ó, Efésios capítulo 4, no versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é o selo, é a garantia, é o penhor da nossa salvação. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Uma pessoa pode entristecer o Espírito Santo? Claro. Como que eu entristeço o Espírito Santo? Fazendo aquilo que desagrada a Ele. É quando eu não obedeço, é quando eu não ouço a sua voz, porque Ele fala. É quando eu deixo de dar atenção a Ele. É quando Ele deixa de ser prioridade para mim. Porque existem pessoas que, se deixar, ela fica um bom tempo sem falar com Deus. Você sabia que tem pessoas que, por isso que a igreja, ela é fundamental, é um dos motivos, dentre tantos, na vida da pessoa. Porque nem todo mundo tem vida com Deus, por isso que é um equívoco a pessoa falar assim, Deus eu busco até debaixo dessa árvore. Meu avô falava muito isso, mas eu nunca vi ele buscando. Porque existem pessoas que não têm essa comunhão, essa intimidade, esse nível de maturidade espiritual para falar com Deus, para ter vida íntima com Deus. Tem pessoas que só falam com Deus quando ela está dentro da igreja. Tem pessoas que, se ela sair de férias, por exemplo, vou para uma praia, eu vou sair de férias com os meus amigos, com a minha família. Se ela ficar 30 dias de férias e ela não vir à igreja, ela fica 30 dias sem trocar uma palavra com quem? Com Deus. Porque o Espírito Santo não é prioridade para ela. E ela entristece. Você entristece o Espírito Santo quando peca. Você entristece o Espírito Santo quando mente. Você entristece o Espírito Santo quando não perdoa. Você entristece o Espírito Santo quando fala mal da vida dos outros. Você entristece o Espírito Santo quando julga. Você entristece, nós entristecemos o Espírito Santo. Quem entristece o Espírito Santo aqui? Levanta a mão. Eu acho que eu devo entristecer ele todo dia. Mas eu falo para ele, Espírito Santo, eu não quero te entristecer. Mas eu não posso prometer que eu não vou fazer isso, porque eu sou falho. Mas por favor, tem misericórdia. Mas uma coisa só pode ter certeza, que eu vou lutar com todas as minhas forças para não te entristecer, para obedecer a tua palavra, para viver o Evangelho, para obedecer a tua palavra. Amém? E no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19, ele fala também sobre apagar o Espírito. Porque além de entristecer o Espírito Santo,
Uma pessoa também pode apagar o Espírito Santo da sua vida. Ela pode apagar. Por exemplo, tem pessoas que você conheceu, que eu conheci, pessoas que eram acesas, pessoas que você olhava para ela, você via Deus. Sabe por quê? Porque essas pessoas, todo dia, saía mais dela e entrava nela mais de Deus. Mas chegou um momento que essas pessoas começaram a entristecer o Espírito Santo, a apagar o Espírito Santo, e o processo inverteu. Ela começou a ter menos do Espírito Santo e mais de si mesma. Ela foi se enchendo de si, ego, orgulho, malícia, maus olhos. Ela foi se enchendo, a tal ponto, de tal maneira que ela se apagou. Nós podemos apagar o Espírito Santo? Não, porque o Espírito Santo é luz, o Espírito Santo é luz própria. Nós não apagamos o Espírito Santo, mas nós apagamos o Espírito Santo na nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso desprezo, com o nosso relaxo espiritual, com a nossa acomodação. Não ora mais, não jejua, não se conecta com Ele, não lê a Bíblia, não medita. Nós vamos apagando o Espírito Santo. O Espírito Santo vai se apagando em nós. E você conhece pessoas que eram acesas, pessoas que você olhava para ela, você via luz, tinha brilho do Espírito Santo. O rosto dessas pessoas resplandeciam a presença do Espírito Santo. Você via bondade, alegria, longanimidade, paz. Você via isso estampado no rosto dessas pessoas, porque o coração delas estava cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração, o semblante, o espírito se abate. Tem pessoas hoje que estão apagadas, mas elas já foram acesas, elas já tiveram brilho nos olhos. Quem olhava para elas via Jesus, via luz, mas hoje elas estão na escuridão. Por quê? Porque elas apagaram o Espírito. E como que eu apago o Espírito? Com desprezo. Como é que eu apago o Espírito Santo na minha vida? Com relaxo espiritual. Como é que eu apago o Espírito Santo? Com o meu distanciamento da palavra. É assim que eu apago o Espírito Santo. É dessa maneira. Aí diz aqui assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não apaguem o Espírito Santo. Não tratem com desprezo as profecias. Essas profecias aqui é a palavra de Deus. Não é essas profetadas hoje, não. Deus mandou dizer, Deus mandou falar, Deus mandou dizer, Deus mandou falar. Tem alguém aqui, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tem um fulano aqui que está com a camisa vermelha, Deus mandou falar para ele. Tem um fulano aqui com o nome de Maria, com o nome de João. Não, não é nada disso não. A profecia é a palavra de Deus. Não desprezeis as palavras de Deus, as profecias. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ou seja, eu vou provar na vida, para a gente não apagar o Espírito Santo, para a gente não entristecer o Espírito Santo, nós temos que andar com uma grande peneira nas mãos, peneirando tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve. Nós temos que reter o que é bom e o que é ruim, nós temos que lançar fora. Tem gente que apagou o Espírito Santo dentro dela, sabe por quê? Por causa do erro dos outros, porque ela viu alguém tropeçar, porque ela viu alguém que ela tinha respeito, alguém que ela via como uma autoridade espiritual, alguém que ela olhava e tinha uma estima, ela via como uma pessoa de Deus, e aquela pessoa caiu, ou ela viu aquela pessoa cometer um erro, cometer uma falha,
e ela se apagou, ela desanimou. Porque ela não andou com essa peneira, ela não pegou. Você tem que pegar o que é bom, você tem que imitar o que é bom. O que é ruim, você lança fora. Retém o que é bom, pega o que presta, pega o que é bom, pega o que agrada a Deus e lança fora aquilo que não presta. E ele diz: afastem-se de toda forma de mal, de toda aparência do mal. Nós temos que fugir da aparência do mal. Nós temos que fugir para não apagarmos o Espírito Santo em nós. Amém, pessoal? Então, cuidado, porque para receber o Espírito de Deus é uma luta. Não que o recebamos pelos nossos méritos ou pelos nossos esforços. Nós não merecemos o Espírito Santo. Se você orar desse jeito: Espírito Santo, vem sobre mim porque eu mereço. Espírito Santo, vem sobre mim porque eu sou santo. Espírito Santo, vem sobre mim porque eu obedeço a tua palavra. Espírito Santo, vem sobre mim porque eu sou uma boa pessoa. Você não vai receber o Espírito Santo. Mas se você orar: Espírito Santo, vem sobre mim porque eu sou pecador, vem sobre mim porque eu careço de misericórdia. Espírito Santo, vem sobre mim porque eu sou falho. Espírito Santo, vem sobre mim porque a tua misericórdia é grande. Vem sobre mim, meu Pai. Aí o Espírito Santo vem, porque a graça não é mérito. Mas o que nós não podemos é cair nesse pensamento porque o Espírito Santo é um dom gratuito de Deus, que nós também não temos que fazer nada, que o Espírito Santo vai se receber automaticamente após a minha conversão, porque não é verdade. Eu não conheço uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo e que não tenha feito a sua parte, não tenha sacrificado, não tenha renunciado, não tenha fugido do pecado, não tenha buscado com lágrimas, não tenha chorado, não tenha se derramado, não tenha se esforçado, jejuado, orado. Eu não conheço uma pessoa que tenha recebido o Espírito Santo sem mostrar para ele o quanto ela realmente queria o Espírito Santo. Cuidado, você que tem o Espírito Santo, cuidado para você não perder o Espírito Santo. Davi era um homem cheio do Espírito Santo, venceu muitas batalhas. Só que Davi, quando peca, porque a pessoa que tem o Espírito Santo está sujeita a pecar? Sim, porque o Espírito Santo, ele não remove o nosso livre-arbítrio. O Espírito Santo, ele não remove a nossa consciência, não. O Espírito Santo não é um demônio, como você vê pessoas manifestadas com demônios que perdem completamente a consciência, falam um monte de coisa, depois chega alguém da família e fala assim: poxa, olha, você manifestou aí com um espírito, o espírito falou isso, a pessoa, sério? Ela não sabe que ela perde a consciência. Porque o espírito do diabo tira a consciência da pessoa. Só que o Espírito Santo não é assim. Ele não tira a sua consciência, ele não tira o seu livre-arbítrio. Então a pessoa que tem o Espírito Santo, se ela não vigiar, ela cai também. Davi caiu. E sabe qual foi a maior preocupação de Davi? A preocupação dele não foi perder o trono. A preocupação dele não foi perder as batalhas. A preocupação dele, a preocupação maior dele, era não perder o Espírito Santo. E ele diz assim, no Salmo 51, no versículo 11: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo.
não retires de mim o Espírito Santo. Porque a maior glória, a maior riqueza de uma pessoa não é o carro, não é a casa, não é o dinheiro, não é a posição, não é o título que ela ocupa, não. Mas a maior riqueza de uma pessoa é ser cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo é precioso, amém? E nós somos apenas vasos de barro com algo precioso dentro, que Deus coloca pela misericórdia dele, amém? Fique em pé, por favor. Nós vamos buscar a presença do Espírito Santo, amém?